Obrigado, Priscila. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer, né, a Crosstech pelo convite, mais uma vez, né, agradecer mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar participando deste importante evento. Faço isso por intermédio do Hugo, da Priscila, do meu amigo Daniel. Bom, a Priscila já ressaltou aí as oportunidades que vimos nesses 2 dias de seminário que o Brasil pode oferecer como investimento, né, como forma de atrair investimentos. Hoje aqui nós vamos ter a oportunidade de trazer para vocês uma visão diversificada, né? São 3 pessoas com 3 experiências diferentes, mas muito importantes, que se complementam. A gente vai deixar para o final do nosso painel, né, uma resposta dos nossos painelistas sobre o desafio, né? Se é investir ou parceria, o que seria melhor. Vamos deixar isso ao final, a gente ouve a opinião de cada um, né, dos nossos painelistas. Eu vou pedir tanto o Aloysio, o Marcelo e o Sérgio, quando forem, na primeira vez estiver participando, falando, já se apresentar, né, como a Priscila pediu. Acho que é melhor vocês mesmos se apresentarem, fica mais oportuno. Bom, e quando a gente fala em investimento, a gente fala em segurança jurídica, né? Então, vamos começar, nada mais oportuno de começarmos falando de um aspecto legal. E aí eu vou pedir ao Aloysio para nos ajudar nessa pergunta, Aloysio. Obrigado, Magela. E a gente vai falar aqui da Lei 13.874, de 2019, que trouxe à legislação brasileira importantes regimes jurídicos para o tratamento da atividade econômica pelo Estado e facilidade para a vida do empreendedor. Aí, doutor Aloysio, meu amigo, você poderia nos falar um pouco sobre essa lei, em que ela traz de facilidade para o investidor, seja nacional ou estrangeiro? Claro. Boa tarde a todos. Agradecer aqui MTC. Esse 2022, o primeiro MTC que eu fui foi em 2012 em Miami, vai fazer 10 anos. Então, já vi, tem vários rostos conhecidos aqui de bastante tempo. Esse tema, contar um pouco do histórico, sou advogado de formação, trabalhei muitos anos em escritório de advocacia, sempre focado em regulamentação financeira, ajudando o banco, fintech, etc., nesse mercado. E é interessante que o Brasil sempre foi tão complexo do ponto de vista legal e regulatório que qualquer estrangeiro, quando vinha para o Brasil, primeira coisa, óbvio, falava com advogado. E, alguns anos atrás, a maioria dos players estrangeiros desistia de entrar no Brasil. Vinha, olhava, entendia e falava, pô, o Brasil é muito complexo, eu vou sair, não vou nem começar. E isso foi meu dia a dia por muito tempo, ajudando esses players. E aí, 2017, comecei a trabalhar com a YouSend, ajudando a YouSend a entender um pouco do mercado brasileiro, como que ela podia expandir para cá, nesse contexto todo de um país super regulado e complexo, não só do ponto de vista regulatório, cambial e Banco Central, mas tributário também. E acho que a figura de ter alguém conhecendo todos esses meandros legais regulatórios do Brasil acabou me puxando para lá e assumi essa operação da YouSend no Brasil, ajudando toda a estratégia da empresa. E no final de 2020, no final do ano passado, a gente foi adquirido pelo Banco Inter, e agora a gente está trazendo aí toda a experiência de câmbio, operação cross-border, etc., para o contexto do Inter. Então, acho que respondendo um pouco da pergunta do Magela, né? O Brasil sempre foi complexo, a gente tem aí uma série de legislações, tanto federais quanto do Banco Central, tentando desburocratizar um pouco isso. A Lei da Liberdade Econômica, ela veio trazer várias coisas, tanto para o empreendedor local quanto o investidor estrangeiro, como clara separação do que é patrimônio do investidor e o que é patrimônio da empresa.
facilitou uma série de exigências burocráticas de como se abrir uma empresa no Brasil. Óbvio, ainda existe um pouco de detalhes de como se fazer isso, mas hoje é muito mais rápido de se fazer do que era alguns anos atrás. Uma série foram eliminadas vários tipos de licença de operação para vários tipos de negócio, licença de operação municipal, licença de estabelecimento, várias coisas que burocratizava bastante para o empreendedor que queria começar, e algumas questões trabalhistas também. Isso aí ajudou bastante o modelo geral de empresa para começar no Brasil. Quando a gente olha especificamente para o mercado cross-border, a gente tem que olhar aí, principalmente para a regulamentação do Banco Central, onde nosso amigo Magela foi um dos responsáveis aí por várias normas do Bacen aí nos últimos anos. E a gente veio vendo a desburocratização dessas regras, né? Tinha uma preocupação no passado de proteção do capital, manter esse capital no Brasil, isso foi se abrindo, e eliminar uma série de registros, eliminar uma série de exigências que eram feitas para uma operação de câmbio, e possibilitar vários modelos de negócios que não eram permitidos no passado, não tinha uma segurança jurídica para esses empreendedores ou até empresas estrangeiras, quando olhavam para o Brasil, para operar. Então, modelos a gente vem discutindo aqui hoje, ao longo do dia, como facilitadora de pagamento no Brasil, facilitadora de pagamento internacional, agora você tem a figura do IFX na regulamentação de câmbio. São coisas que o mercado se arriscou em fazer antes de ter uma regulamentação, fazendo da melhor forma possível, e acabou tendo aí a validação do Banco Central e acabou facilitando várias coisas. Ainda temos aí um desafio, obviamente, da parte tributária. Quem conhece mais a fundo o Brasil, os negócios, sabe que se você fala que uma transação de cross-border, para uma finalidade o imposto é um, para outra finalidade o imposto é outro. Se é entregue para um tipo de pessoa, você tem que recolher aqui, para outro você tem que recolher lá, então você tem ainda umas nuances que você tem que sempre estar com um parceiro correto aí, ou com uma orientação correta de como fazer isso. Mas acho que, no geral, como a Priscila falou, tem várias coisas positivas. A gente tem visto essa evolução nos últimos anos do Brasil para se desburocratizar, mantendo a regulamentação, mas facilitando a geração de negócios para que a gente tenha o Brasil não mais visto como um país que você precisa ter um advogado para fazer tudo acontecer. As coisas serem um pouco mais fáceis e com uma maior segurança jurídica. Acho que é um pouco do overview aí. Obrigado, Luiz. Bom, agora, Marcelo, também gostaria que você se apresentasse, né, quando fosse falar. Mas, assim, eu gostaria de ter uma visão pela sua experiência, Marcelo, pela sua expertise. Você falasse um pouco para nós, a partir dessa, vamos dizer assim, dessa edição da lei, né, de liberdade econômica, pegando aí basicamente o ano de 2019, como é que você tem visto a questão do prazo médio da constituição de uma empresa no Brasil? E se você tem alguns números, se você dispor desses números, como é que estava o número de constituição de empresas formais no Brasil em 2019 e comparando com 2021. Quer dizer, vamos tirar o ano de 2020, que foi um ano atípico, né, da pandemia, que acho que não tem nenhum sentido de comparabilidade. Então, seria 19 e 21, como é que você viu a evolução, né, a partir dessa lei? E como é que você tem visto o prazo, né, de constituição, prazo médio para a constituição de uma empresa no Brasil? Boa tarde a todos. O meu nome é Marcelo, sou do Escritório de Contabilidade MR Henrique, Assessoria Contábil. Agradeço pelo convite de estar participando aqui da conferência, o convite do Daniel Trias. E em relação, Magela, sobre o prazo de constituição de empresas aqui no Brasil, antes da Lei de Liberdade Econômica, vamos falar mais ou menos de uns 15 anos atrás, somente para ter uma licença na prefeitura, chegava a demorar 90 dias. 90 dias. Aí tivemos o aperfeiçoamento, a parte tecnológica também dos órgãos públicos sendo melhorada, aperfeiçoadas.
E hoje em dia, dependendo da complexidade de negócio, ou seja, se não for uma indústria, um comércio, uma empresa prestadora de serviços, em 15 dias consegue ter abertura tanto na junta comercial, Receita e a prefeitura, ou seja, ela consegue ficar habilitada para poder emitir notas e, consequentemente, aí, seguir com suas atividades. Já em relação em números de empresas, antes da Lei de Liberdade de Negócios, em 2019 nós tivemos 595 mil, quase 596 mil empresas abertas aqui no Brasil em 2019. Tivemos aí o 2020, um momento de pandemia, né? Já em 2021, nós tivemos quase 2 milhões e quase 2 milhões e 700 mil empresas abertas no Brasil. Significa o quê? Que subimos aí quase 500% em termos de número de abertura de empresas aqui no Brasil nas juntas comerciais aí de todos os estados. Então, significa que facilitou os negócios e, consequentemente, aí fomentando, conforme o Aloysio falou, os negócios aqui no Brasil, facilitando, porque o investidor estrangeiro, quando vem para o Brasil, ele toma um susto com a parte burocrática e, consequentemente, a parte tributária também. A pessoa vem, nossa, tem tantos regimes tributários que lá fora não existe, como que eu posso escolher o melhor regime tributário para a minha empresa? Então, tem essas questões, essas anuâncias, que tendo o parceiro correto, acaba reduzindo aí esses riscos sistêmicos de uma empresa aqui no cenário nacional. Muito bom. Só complementando aqui na questão da facilitação, né, nós estamos aí também com a nova lei cambial, né, que é a Lei 14.286, que vai entrar em vigor a partir de 30 de dezembro deste ano, que ela vai também trazer uma simplificação na parte do registro dos investimentos estrangeiros no Brasil, que hoje são feitos de forma individualizada, não só pelo registro do investimento, como também das remessas, das transferências, tem que ser registrado uma a uma no Banco Central. E imagina-se que, a partir do ano que vem, isso vai ser feito também de forma consolidada e de uma maneira muito mais simples, o que vai facilitar também a vida do investidor estrangeiro no Brasil. Sérgio, agora você. Quer dizer, você, dentro da sua empresa, que também, né, a sua atividade é uma atividade de extrema importância. Nesses dias aqui nós estamos falando de fintech, né, da tecnologia na área financeira, mas, de alguma forma, também você traz, de uma maneira eletrônica, a formalização de contratos, né, enfim, de temas que são pertinentes às empresas. Eu gostaria, Sérgio, que você nos falasse se a formalização eletrônica de processos, de política, de manuais de governança, se isso, de alguma maneira, e como isso pode reduzir custo, né, de transação e estimular a realização de investimentos. Quer dizer, é mais assim na parte, vamos dizer assim, filosófica do seu trabalho, que depois eu gostaria também que você nos trouxesse outras informações sobre a parte da segurança jurídica disso, mas, nesse primeiro momento, eu queria que você dissesse como se valer da formalização eletrônica para reduzir custos e incentivar investimentos. Perfeito. Obrigado, Magela. Obrigado, Daniel, pelo convite. Eu sou executivo de contas na DocSign, e, antes disso, eu tive 8 anos de experiência em finanças como controller da Dell. Geraldo, sobre a sua pergunta, na DocSign a gente tem uma estimativa, não só da empresa, mas se a gente vê pesquisas também, que cada contrato assinado de forma eletrônica traz uma economia de $35. Isso levando em consideração não só os custos diretos, como impressão, tinta, e-mail, correio, autenticação dos contratos em cartório, como também o tempo que as pessoas desprendem no preparo e gestão de um contrato físico. Quando a gente pensa num contrato assinado de forma eletrônica, a gente tem aqui, no mundo, 50% dos contratos são assinados dentro de 1 hora, quando disparados de forma eletrônica. Compara isso com você ter que colocar esse contrato num correio, enviar para uma pessoa, esperar o contrato chegar lá para ela te falar que está errado ou que faltou uma página. Então, acaba sendo muito mais rápido.
Sobre os investimentos, eu acho que a assinatura eletrônica ela acaba sendo uma ferramenta numa caixa de ferramentas que hoje as empresas elas têm à disposição delas para fazer a gestão de forma remota, né? A gente viu aí que a pandemia trouxe, enfim, várias outras, não só no ramo financeiro, mas várias outras startups com soluções aí para as empresas, para a gente fazer a gestão dessas empresas de forma remota. E acho que pelo bate-papo que a gente está tendo aqui na conferência, fica evidente aí que o Brasil está se tornando um país atrativo para investir, de forma com que as pessoas de fora consigam estar fazendo a gestão das empresas remotamente. Só complementando aí, Sérgio, esclarecer para todos a diferença entre assinatura eletrônica e assinatura digital, né? Porque as duas, obviamente, são virtuais, mas há uma diferença legal e uma diferença operacional também, né? Só complementando o que Perfeito. A assinatura digital ela vai usar um certificado digital para que se faça a identificação do signatário. Então, é um certificado que vai estar, de alguma forma, vinculado à infraestrutura de chaves públicas do Brasil, a ICP Brasil. A assinatura eletrônica ela vai usar de outro método para a gente fazer a validação dos signatários. Geralmente, então, sai de cena o certificado digital, que acaba sendo um processo um pouco mais moroso, ter que plugar ali um dispositivo no computador. E aí essa validação do signatário ela vai se dar através de algumas evidências. Então, essas evidências, as plataformas elas capturam aí uma trilha digital que as pessoas que estão assinando deixam, tal qual como o IP da máquina do computador, o endereço de e-mail ou o número de telefone que a pessoa usou para estar acessando e assinando aquele contrato, informações de data e hora, de forma que essas evidências combinadas a gente também consiga fazer aí a comprovação de quem foi que fez aquela assinatura. Ótimo. Marcelo, estamos falando aqui de questões de natureza tributária, que é realmente, né, um calvário para todo mundo que trabalha na área de investimentos, né? Gostaria, Marcelo, se você pudesse nos dizer como entender, né, as questões tributárias em que se envolve, né, que são envolvidas nas decisões estratégicas das empresas, né, para fins de realização de investimento no Brasil, especialmente no que se refere aos incentivos e estímulos, né, fiscais previstos na nossa legislação. Nós temos as dificuldades tributárias, né, que são, conforme bem colocou aqui o Aloysio, mas também a nossa legislação tem incentivos e estímulos. Se você pudesse nos dar uma abordagem com relação a esse tema, por favor. Perfeito. Num planejamento estratégico, a empresa também tem que levar em consideração o planejamento tributário, né? Aqui no Brasil nós temos algumas opções, as principais aí para quem é investidor estrangeiro, lucro presumido ou lucro real, né? E, consequentemente, aí, tendo um trabalho em conjunto aí do planejamento tributário, junto com o planejamento estratégico, você consegue reduzir aí a carga tributária consideravelmente. E os incentivos fiscais, o governo acaba concedendo para investidores, né? E, consequentemente, por exemplo, um incentivo você tem um negócio aqui no Brasil, acaba tendo uma operação no exterior, vai receber recursos do exterior aqui no Brasil. Por exemplo, tem duas contribuições que não são isentas, né? Ou seja, alíquota zero, porque está trazendo recursos aqui para o Brasil, que são o PIS e a COFINS. Então, o Brasil ele incentiva a entrada de recursos estrangeiros e, consequentemente, as isenções aí de alguns tributos, né, e contribuições. E também, dependendo da onde a empresa vai ser instalada, ela pode ter algumas isenções municipais, por exemplo, o ISS, né, que é o Imposto sobre Serviços, ou propriamente até o IPTU aí da localidade. Mas só que existe muitos incentivos aí em relação aí à entrada de divisas aqui no Brasil em termos de operações. Ok, ótimo. Luiz, de novo com você, falando de aspectos legais, né? Queria que você desse uma visão também assim bem panorâmica para nós, de quais seriam os preceitos legais e jurídicos
sobre os quais os investidores internacionais devem estar atentos na realização de investimentos no Brasil. E, uma vez identificado, né, esses preceitos, como mitigar riscos legais e regulatórios de diversas naturezas, né, que são normalmente verificados nesse tipo de negócio, principalmente para o investidor estrangeiro, né, que não tem uma visão não tem uma visão mais forte sobre a nossa legislação, né? Perfeito, Magela. Pensando aqui num contexto de um potencial player estrangeiro vindo para o Brasil, atuando nesse mercado de cross-tech, que a gente está aqui reunido nesses 2 dias. Acho que o primeiro deles, é o que a gente tem falado aqui, a abertura da empresa. Então, você tem que levar em consideração entender que tipo de empresa que vai ser montada, limitada, SA, regime tributário dessa empresa. Como o Marcelo comentou, você consegue ter regimes tributários diferentes, até em relação a qual município essa entidade vai ser colocada. São Paulo com ISS a 5%, ou Barueri com ISS a 2%, por exemplo. Então, são alguns os aspectos aí a serem olhados do ponto de vista da empresa. Se vai ter, o Brasil exige ainda você ter um administrador local dessa empresa aqui, então essa empresa estrangeira vai ter que nomear uma pessoa no Brasil para poder ser o administrador local e representar essa empresa fiscalmente, perante Receita, etc. Então, eventualmente vai ter que ter um custo de contratar um profissional para essa posição. E lembrar sempre do dia a dia da empresa, né? Então, a empresa estrangeira vai ter uma empresa local aqui. Como é que essa empresa, no dia a dia, ela vai funcionar? Vai precisar de autorização de tudo da empresa estrangeira ou não? Esse administrador vai ter liberdade para tocar a empresa, não vai ter liberdade, etc. Então, acho que esse é um pouco do que eu imagino aí, aspecto corporativo. Acho que o outro ponto principal é o aspecto do negócio em si, então, relacionado a pessoas. Então, quantas pessoas vão ser contratadas? Essas pessoas vão trabalhar no Brasil, vão trabalhar remotamente, vão receber no Brasil. Você tem uma série de discussões legais relacionadas à parte trabalhista, CLT, custo de contratação de um funcionário no Brasil, dependendo da faixa de salário, acaba sendo o dobro. Então, pessoa que ganha aí R$7.000 no Brasil custa para a empresa, na prática, com todos os encargos, perto dos seus R$13.000, R$14.000, mais benefícios, 13º, etc., que para o estrangeiro muito disso é novidade. Você tem sindicatos exigindo uma série de coisas e tudo mais. Então, o que precisaria ter? Ok, vou montar um time no Brasil. Não é basicamente contratar. Você tem que contratar, tem que registrar aquele funcionário, qual que é o encargo trabalhista, tem que dar férias. Então, a negociação de salário. Eu presenciei isso um pouco logo no começo, quando eu via isso. Vou contratar fulano por 10. Não, mas esse 10 vai te custar 20. Vai ter que dar férias, tem isso. Então, tem muita coisa que precisa educar esse investidor estrangeiro. Aí, olhando para o que ele vai fazer do ponto de vista de negócio, né? Esse negócio ele é regulado ou não é regulado? Tem liberdade para fazer isso sem uma regulamentação? Precisa de licença para fazer isso? Isso é uma atividade privativa de instituição financeira? Se for, vai ter que fazer uma parceria com a instituição financeira para fazer essa atividade? Como é que vai formalizar esse relacionamento no Brasil? Essa base de clientes é da instituição financeira ou é desse player estrangeiro que está vindo para cá? Acho que são algumas coisas aí, olhando para que tipo de negócio vai ser feito, regulamentação, com quem que ele vai fazer uma parceria efetivamente para fazer isso. Se ele pode, de fato, fazer isso sozinho, ele obrigatoriamente precisa isso de uma instituição financeira. E aí, pensando aí, acho que uma próxima etapa é, decidiu se entrar no Brasil, abrir empresa, contratar as pessoas, fazer uma parceria, estabelecer um modelo de negócio no Brasil. A partir do momento que ela está rodando e gerando negócio, aí a gente entra numa série de regras de compliance nesse mercado. Então, como é que ele vai fazer? Quais são as exigências no Brasil de identificação de cliente, de compliance? Como é que se avalia um cliente de risco no Brasil, com base no CPF, político no Brasil, etc. Então, o que me vem na cabeça aqui são principalmente essas 4 frentes, né? Então, do ponto de vista da empresa,
barra tributária da empresa, aspectos trabalhistas, qual o custo de você manter um time no Brasil, esse negócio ele exige uma licença ou não exige, tem liberdade para fazer isso sozinho ou não, e, a partir do momento que isso tudo está estabelecido, qual o papel dele para essa atividade acabar ele não trazendo um problema de compliance para a própria entidade local e para o administrador que ele nomeou no Brasil para fazer isso. No caso do investidor estrangeiro, o administrador, né, principal, o administrador, o manager da empresa tem que estar fisicamente no Brasil, ou ele pode exercer essa função, tendo obviamente, diretores aqui responsáveis, se ele pode exercer essa função? Formalmente, você precisa ter uma pessoa com residência no país. Então, o que a gente vê em alguns casos, às vezes ele contrata um country manager no Brasil que, de fato, vai operar isso, ou, às vezes, tem prestadores de serviços que são apenas formais para serem administradores, mas quem efetivamente faz a gestão da empresa é o corpo de administradores no exterior. Certo. Marcelo, assim, aproveitando o gancho aqui para depois a gente voltar lá com o Sérgio, do ponto de vista contábil, quer dizer, existem padrões, né, de registros contábeis internacionais, né, estabelecidos por algumas entidades internacionais. Do ponto de vista contábil, poderíamos assumir que os padrões brasileiros estão alinhados aos padrões internacionais de contabilidade, ou seja, um investidor que vier para cá, ele, de alguma forma, já estaria familiarizado com o que ele vai encontrar em termos de registros contábeis aqui no Brasil? Sim, vai encontrar. O Brasil, desde 2006, teve o surgimento aí do CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que tem 2 ou 3 representantes no IASB, que é um órgão internacional que tem como compromisso aí a harmonização das normas contábeis, e o Brasil, desde 2003, ele está comprometido aí com essa harmonização. Não é uma padronização, mas sim uma harmonização respeitando aí a regionalidade de cada país, mas respondendo objetivamente a sua pergunta, a empresa, o investidor, ele vai ter um padrão aí que ele vai conseguir entender os registros contábeis e consequentemente, os resultados aí do balanço e DRE. Ótimo. Sérgio, agora eu queria uma visão mais ampla sua aí da sua atividade, né? Primeiro, eu queria saber o seguinte: nós gostaríamos de saber quantas empresas, né, certificadoras, né, esse é o nome? Empresas certificadoras, né, de assinaturas eletrônicas, quantas existem no Brasil, né, os dados que você tem sobre isso, sobre essa atividade, né? Como é que está o processo de adoção de assinaturas no Brasil, quer dizer, há uma adesão, quer dizer, o brasileiro, as empresas, as pessoas físicas brasileiras estão aderentes, estão, quer dizer, buscando utilizar esse tipo de serviço, e assim, já que nós estamos também pensando em investimento internacional e também em relações internacionais, não só de investimento, mas de negócios, como é que se dá a formalização de contratos, de documentos entre residentes no Brasil, seja empresas, seja pessoas, e empresas e pessoas residentes no exterior? Existe diferença por país em função de legislação? Há uma legislação que trata disso especificamente? Ou para cada país você tem que ter um tipo de procedimento? Como é que é esse ambiente geral, né, da assinatura digital, da assinatura eletrônica? Perfeito. Geraldo, quando você fala de agentes certificadores, eu vou fazer dar um passo atrás aqui e fazer uma diferenciação. Agentes certificadores, eles vão ser as empresas vinculadas no ecossistema ali do ITI, do Instituto de Tecnologia do Brasil, que vão ter os certificados digitais para serem emitidos, né, que vão estar aí também vinculados à infraestrutura de chaves públicas do Brasil. Esses são os agentes certificadores. Na ponta dos agentes certificadores, a gente vai ter os agentes registradores, que são empresas que vão poder registrar você e emitir um certificado para você. E, no outro lado, a gente vai ter as empresas que fornecem plataformas de assinatura eletrônica.
Então, tendo esse paralelo, na parte aí das agências certificadoras e registradoras, e um ponto interessante aqui a gente pode, inclusive, emitir um certificado digital de forma remota. Esse registro ele pode ser feito através de videoconferência. A gente tem aí, a última vez que eu vi um dado, por volta de 1.800 agentes registradores, né, no Brasil. Então, emitindo certificados digitais. Quando a gente vê o percentual da população brasileira que tem um certificado digital, é um número um pouco frustrante. São somente 3% da população brasileira vai ter um certificado digital, 5 milhões de pessoas, mais ou menos. Isso, pessoa física. Pessoa física. Pessoa jurídica é 5 milhões também. Então, a gente tem aí por volta de 10 milhões de certificados digitais emitidos. Você tem ideia, só pegando esse gancho, Marcelo, de quantas empresas nós temos registradas, ativas? Aproximadamente 8 milhões, de 8 a 9 milhões de empresas. 8 a 9 milhões. Então, aí, com esse número do Sérgio, nós podemos dizer que mais de 50% das nossas empresas, quer dizer, é frustrante realmente do ponto de vista das pessoas físicas, né? Pelo que você coloca, aí dá 1,5% quase, né? Em torno de 1,5%. Mas, em termos de pessoa jurídica, nós podemos dizer que está entre 50% e 60%. Então, é um número razoável, né? Do ponto de vista das pessoas jurídicas. Podemos assumir assim? Sim, sim. É difícil ver uma empresa que não tem um certificado digital à empresa. Mas agora, quando a gente olha para o mercado, para as assinaturas eletrônicas, a gente deve ter aí 3 grandes players no Brasil e alguns outros menores. Todo dia nasce uma nova, né, qualquer coisa Sign no Brasil. Bom, se a gente for, né, entender também agora, né, um panorama falando das empresas, o percentual das empresas que adotaram as assinaturas eletrônicas, a gente vê que 30% das empresas do Brasil somente usam assinatura eletrônica. Os outros 70% eles ainda, né, estão no papel. Então, ainda tem um mercado bem grande a ser explorado e é uma ferramenta que ainda não está sendo tão explorada. Agora, já para finalizar, o último ponto que você colocou, contratos assinados, né, com uma pessoa aqui no Brasil e outra pessoa no exterior. Esse contrato ele é válido? Ele é. Tá? Não tem legislação no Brasil específica que vai dar uma diretriz para isso. Tá? Aliás, a assinatura eletrônica ela é meio nova. Assim. As empresas elas vão usando, né, vão testando se funciona, se vai ser aceito, e é assim que as coisas vão virando a chave e passam a ser aceitas. Um contrato assinado através de uma parte, né, de uma pessoa no exterior, ele vai ser aceito, porque tecnicamente a gente consegue entregar todos os pontos que a gente precisa para dar validade jurídica no contrato, que é identificar a pessoa que assinou, identificar o objeto que foi assinado, então o contrato, né, o que foi estabelecido naquele contrato. Então, as empresas elas fazem isso com aquele contrato bicolunal, né, no idioma do país exterior e no idioma brasileiro em paralelo. Ótimo. Bom, tendo essa visão geral e considerando o que foi debatido nesse seminário ontem e hoje, né, quer dizer, onde várias oportunidades de negócio foram mostradas, né, Priscila, como você bem colocou, e diversas naturezas, inclusive foi um exemplo que o Boanerges colocou ontem, né, de um só segmento econômico, tem vários parceiros ali, várias empresas envolvidas na mesma cadeia de negócio, né, ele deu o exemplo do agronegócio, né, você começa com o trator, vai para o lado do depósito, do armazenamento, enfim, é uma cadeia de empresas coligadas e conectadas dentro do mesmo projeto. Então, eu iria aqui, então, uma provocação que foi nos oferecida, né, com o título do painel, né? O que é melhor? Aí eu vou passar uma pergunta comum para vocês três, e se for o caso também vou dar minha opinião ao final, se tiver tempo. O que é melhor?
fazer um investimento, investir numa empresa, tornar-se sócio da empresa, ou é melhor fazer uma parceria, do ponto de vista geral, né? Assim, considerando todas essas oportunidades que nos foram mostradas aqui ao longo desses... O que é que vocês dariam de sugestão para as pessoas que querem aproveitar as oportunidades que aqui foram mostradas? Começaria... Vou voltar com você, Sérgio, vamos de lá para cá, já que você acabou de falar, vamos... Perfeito. Assim, Geraldo, o Brasil é um país grande o suficiente para não ser ignorado, né? Então, assim, empresas elas têm que estar no Brasil, muito pela demografia, a quantidade de pessoas que a gente tem e a diversidade que a gente tem no país. Mas acho que, como foi pontuado aqui, também existe uma complexidade e um custo importante para estar fazendo a abertura de uma empresa no Brasil. O que eu acho, e é isso que eu estou falando, com base na minha experiência, na minha carreira. Se uma empresa ela já está num estágio de maturidade, né, não está engatinhando, né, já está mais solidificada, tem processos, tem governança corporativa estabelecida, eu acho que ela pode se aventurar e tentar vir de forma direta. Agora, se no outro lado a gente tem uma empresa ainda que não está tão, né, não tem tanta governança, não tem tantos processos, pode até ser um tiro do pé ela tentar querer entrar no Brasil de forma direta, né? Acho que o que eu penso é mais ou menos isso. Marcelo? Entre investir ou parceria, eu fico com investir. Por quê? Eu tive a oportunidade de conversar com alguns investidores estrangeiros em outras oportunidades, e um deles me acabou comentando. Eu fiz alguns planejamentos, Brasil, Estados Unidos, entre outros países, e me chamou muita atenção o Brasil, porque aqui tem muitas oportunidades de negócio. Entre os países que ele analisou, ele escolheu o Brasil para poder constituir aí uma empresa controlada. Uma empresa controlada, em virtude das oportunidades e também de facilidades que o mercado brasileiro permite, fora dessa parte legal, a parte tributária, mas sim o market share que ele poderia ter aqui. Então, o investir aqui no Brasil, conforme a lei de negócios que foi promulgada em 2019, consequentemente, a facilidade que o Brasil está trazendo com a assinatura digital, os processos sendo aperfeiçoados e melhorados, é um bom player aí investir aqui no Brasil. E também vai depender do quê? Do nível de maturação, conforme o Sérgio mencionou, da empresa, e também se a empresa já tem mapeamento de processos, tem essa preocupação com a governança, o compliance, para não ter nenhum problema no futuro em termos aí, legais aqui no Brasil. Luísio, você já tem boa experiência aí que você pode... Sim. Acho que não tem certo ou errado, tá, Magela? Acho que depende do contexto de cada empresa e dos planos dessa empresa estrangeira, por exemplo, para o negócio dela no país. Tá? Então, posso aí dar um pouco do nosso caso prático. Yusen Inter, a gente foi adquirido, né, no final do ano passado, começo desse ano. Foi um processo aí que durou 6 meses entre negociar contrato, auditorias, etc. E qual foi um dos principais motivadores para a aquisição? O Inter não tinha essa experiência nessa área específica, não tinha tecnologia suficiente nessa área. Olhando especificamente para Estados Unidos, não tinha licenças e não tinha time com experiência para aquilo. Então, assim, às vezes a gente olha muito para a questão burocrática, a empresa, o registro, a questão tributária, etc. Mas você precisa de pessoas boas para poder tocar um negócio em um determinado país. E é difícil, às vezes, você começar do zero, contratando pessoa a pessoa. E, às vezes, você encontra o par perfeito ali, e às vezes nem sempre é perfeito, mas economiza uma boa parte da jornada. Isso aí acaba acontecendo. Então, nossa experiência prática aqui, ter a operação que a gente tinha
dentro dos planos do Inter, era muito importante fazer isso dentro de casa, mas não tinha tempo para construir isso do zero, pegar licença, construir infraestrutura, contratar pessoas, trazer o conhecimento de fora. E também era um projeto muito relevante para fazer meramente via parceria. Ter um parceiro, por melhor que o contrato seja, e estabelecer uma parceria com um terceiro para aqueles produtos. Então, nesse caso específico, fez mais sentido, era mais rápido, mais fácil e mais barato até comprar. Nesse caso, nosso não foi investimento, foi compra de 100% da empresa, comprar a empresa como um todo. Então, depende, obviamente, do caso a caso e o quanto aquele mercado, aquele país ou aquele negócio é relevante para aquela empresa. Eu acho que vou mais ou menos nessa linha, mas assim, se fosse um questionário com alternativas, A, investir, B, parceria, C, ambas estão corretas, eu ficaria na C, ambas estão corretas, mas eu acho que vocês três responderam praticamente a mesma coisa, porque tanto o Marcelo quanto o Sérgio falaram em investir, mas sob condições. Desde que, quer dizer, se é desde que, quer dizer, se não atendia desde que, poderia ser através de uma parceria. Eu acho que também a parceria ela é viável quando você tem uma relação de custo-benefício, né, que você verifique que é desfavorável, às vezes, né, para você fazer um investimento, descapitalizar, você, né, botar um capital imobilizado. Na área do nosso sistema financeiro, é uma área com custo de observância muito alto, né? Quem trabalha aqui na área sabe disso, tanto que é difícil cumprir a regulação, né? Quanto que é oneroso. Às vezes, um terceiro pode reduzir, né, vamos dizer assim, esse ônus, né, que você teria que assumir. Temos mais 2 minutos para atender a Priscila, ela é rigorosa no horário, ela já vem com um cartão vermelho na hora que o tempo acaba. Eu daria para vocês aí alguns 2 minutos divididos para 3 aí para a gente fazer as considerações finais e nos despedirmos aqui dos nossos participantes. Só complementar aqui, Magela, essa questão do investir ou parceria, no final você precisa ter de alguém que conheça aquele mercado e conheça aquele negócio. E esse alguém pode ser um parceiro ou alguém que você vai investir, alguém que você vai comprar. Mas se você está começando do nada naquele mercado, você precisa ter alguém lá para fazer isso. E isso tem que ser um parceiro, né? Marcelo. Agradeço a oportunidade. Eu espero aí que tenha contribuído aí em relação aí com um pouco de conhecimento aí do mercado brasileiro. E muito obrigado. Sérgio. Vou na mesma linha do Marcelo. Agradecer ao Daniel, a Priscila, a equipe, a Ana também. A Ana acho que nos ajudou muito. Incessante. Ficou em cima, assim, vocês não estão conversando, marcou reunião para a gente conversar. Então, agradecer aí a Ana, né, brilhante organização, pessoal, muito obrigado pelo convite. Bom, Priscila, eu tenho 1 minuto ainda, tá? Eu vou despedir também. Não, minha despedida Cartão amarelo. Mais um agradecimento mesmo, né, a você, ao Daniel, ao Hugo, e em nome de nós 4 aqui. A Ana realmente foi um suporte espetacular, nos ajudou bastante. E, assim, eu falei hoje, aquela hora que, de manhã, né, que estou marcando o tempo, tem 43 segundos. A gente falou, o Hugo pediu para eu falar, eu fiz uma brincadeira, né, de pensar fala assim, não é banking, não é finance, não é commerce. Eu acho que esse seminário aqui, o Daniel, ele já tem capacidade de aumentar um pouco o escopo das discussões, né? Trazer mais negócios, não negócios exclusivamente de remessas, mas negócios também na área de comércio exterior, negócios na área de investimento. Eu acho que há espaço para isso, fica a minha sugestão para vocês aí. Faltando 8 segundos, Priscila, muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, Priscila. Muito obrigado.